Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui então, esses aqui são os gráficos do Tesouro IPCA 26 do histórico, né, da seção de histórico. Nós vamos colocar aqui para um ano, certo? Vamos olhar a taxa. E algumas pessoas aqui do canal compraram esse título nessa época aqui, julho, agosto do ano passado. Ou seja, na época de mínima, taxa mínima, gente, tá? Taxa mínima. E aí vem a pergunta. Vamos até deixar aqui no 204, 6 de agosto de 2020, a menor taxa. A gente sabe a relação entre preço e taxa, ou taxa e preço? Quanto menor a taxa, maior o preço. Quanto maior a taxa, menor o preço. Certo? É sempre invertido, tá? Então, aqui foi a época da menor taxa. Foi o maior preço se não houvesse evolução do VNA, mas o VNA evolui sempre pela inflação, pelo IPCA, lembrem disso. E aqui foi a maior taxa, deve ter sido o menor preço. Bem, então pessoal, a questão é a seguinte, tem muitas pessoas que compraram aqui nessa época e estão pensando agora, será que eu saio e compro com taxa melhor? Bom, quem me conhece, acompanha o canal há mais tempo, ou pegar e olhar os meus vídeos de 2018 e 2019, naquela época eu falava assim terminantemente contra fazer isso de quase que em qualquer hipótese, tá? Só que hoje eu tenho uma visão um pouco diferente porque as coisas mudaram muito, gente. Se nós pegarmos 2018 e 2019, eu vou só dar um vislumbre da perspectiva que se tinha de Brasil em 2018 e 2019. 2018 e 2019, nós tínhamos assim mudança de governo, nós tínhamos a reforma da Previdência para aprovar, nós tínhamos uma Selic para cair ainda mais, nós não tínhamos pandemia, certo? Era outro cenário completamente diferente. Naquela época, certo? Eu dizia nunca venda, certo? Porque a perspectiva era só boa. Mas aí foi aprovada a reforma da Previdência, as coisas começaram a ficar mais devagar, veio a pandemia, as coisas pioraram, e nós estamos vivendo agora um retorno de alta da Selic. E lembrem, Selic é consequência, então essa Selic está subindo porque as coisas não estão bem, certo? Principalmente na inflação. Então, gente, como a perspectiva hoje não é a perspectiva 2020-2021, não é a mesma de 2018 e 2019, agora a perspectiva é um pouco pior, digamos assim, sem querer ser pessimista. É claro que ficar até o fim sempre vai dar um resultado positivo, certo? Mas o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar o seguinte, se a perspectiva é um pouco pior, eu posso fazer pequenos ajustes na carteira e considerar alguns resgates, tá? O que eu mais prefiro em termos de resgate, pessoal, é do prefixado. Eu acho que se a pessoa quer sair de algum papel, que seja de um prefixado, certo? Por quê? Porque não tem proteção contra a inflação. Mas quem está no IPCA 26, pessoal, comprou aqui nessa época, 6 de agosto, né, a taxa mínima. Vamos ver preço? Então nós invertemos o gráfico, comprou lá no dia 6 de agosto a R$ 2.929. R$ 2.929. E agora está R$ 2.933. Claro que o resgate é um pouquinho menos do que isso. Vamos dar uma olhada, vou colocar na tela. Então aqui nós temos os resgates, 2.929, lembrem. Vamos ver aqui, IPCA 26, 2.914, tá? 1% é R$ 29, tá? Para arredondar. Então tá 29 para 14, R$ 15, está perdendo 0,5%. Está perdendo 0,5%. Olha, eu pesaria assim na balança. É um tesouro IPCA. Certo? Eu peguei da taxa mínima, da mínima. Pode ser que quem comprou ali é um pouquinho mais do que aquilo, pode ser que esteja empatado. Tá? Nessa situação que eu estou falando, a pessoa estaria saindo com um ligeiro prejuízo. 0,5%, pequeno prejuízo. Olha, o que acontece? De quase 2%, 2,04%, 2% para 3,37%, quase 3,4%, o papel subiu aí mais de 1,3%, já deu efeito de marcação a mercado, porque além dele não ter dado rendimento, ele
pegou 0,5% ali, certo? Ficou negativo 0,5%. No contexto atual, em que talvez o mercado se acalme um pouquinho mais nos próximos dias, eu acho que não tem por que não esperar. Eu esperaria, sem dúvida. Mas tem uma coisa, pessoal. O que a pessoa vai comprar de novo? Tem uma grande oportunidade? Tem alguma coisa maravilhosa? Tem alguma coisa assim com taxa fenomenal? Enfim, algum título novo e tal? Olha, eu acho que não, viu? Porque vender para comprar o mesmo título, pessoal, dá absolutamente no mesmo. Tá? Dá absolutamente no mesmo. Por quê? Porque esse tempo que passou, vamos botar aqui o tempo, passou-se esse tempo aqui, ó, de agosto, que 6 de agosto de 2020 até março de 21, 7 meses. Então, esses 7 meses, certo? A pessoa, né, perdeu. Se ela resgatar, ela perdeu esse tempo. Enquanto que se ela deixar isso aqui até o vencimento, tudo vira uma coisa só, certo? Que vai ser o IPCA mais 2%. Então, assim, ó, eu não vejo assim grande vantagem em fazer esse movimento, certo? Mas eu não acho proibido, tá? Lá em 2018, 2019, eu achava que era um péssimo negócio mesmo. A gente tinha outra realidade de taxas, pessoal. A gente estava saindo ali do mandato tampão do Temer, em que as taxas eram superiores a 5% nos IPCAs, né? E tinha essa perspectiva muito forte de queda de Selic, que aconteceu ao longo de 2019, né? O que ela caiu além do esperado em 2020 foi devido à pandemia. Então assim, agora o contexto é completamente diferente. Se a pessoa acha que deve sair aqui, se sair com um pequeno prejuízo não é um absurdo, tá? Mas assim, a pessoa já está, a gente está falando do IPCA 26, quer dizer, ela já está no papel mais seguro, em termos de que cubra a inflação. O papel mais seguro que cobre a inflação é esse, é o de prazo mais curto, não tem outro disponível no Tesouro. Quem tem IPCA 24 e está preocupado com inflação, não se desfaça desse papel, então. Eu diria a mesma coisa para quem tem IPCA 26, certo? Agora, dinheiro novo? Bom, dinheiro novo aí é completamente diferente, né? Mas enfim, pessoal, em resumo, tá? Dá para sair? Dá para sair. Dá para sair com um pequeno prejuízo, certo? Se a pessoa acha que tem alguma coisa muito melhor para investir. Mas eu não realizaria esse prejuízo. A perspectiva hoje é talvez o mercado se acalmar um pouco, não sabemos até quando, nem em que intensidade vai se acalmar, mas eu ainda acredito nisso. E, bem, que outra coisa maravilhosa tem para fazer esse investimento? Eu não vejo muita coisa. Agora, se é dinheiro novo, é diferente. A minha visão pessoal seria de não resgatar esse papel, tá? Mas assim, não é proibido porque a gente sabe que o mercado está extremamente volátil. Pode ser que daqui a um tempo venha outro problema qualquer, de qualquer canto do mundo, e as taxas sobem e tal, e aí de repente a pessoa está ali com uma reservinha de oportunidade. Não sei, tá? São conjecturas, são coisas assim bastante vagas que eu estou falando, certo? Então assim, ó, em resumo, eu não faria esse movimento, mas dá para fazer, é possível, tá? Só que é aquilo, tem que pesar muito bem o que vai comprar depois, aonde que vai manter investido, ou se vai deixar numa reserva de oportunidade. E aí tem que ter muito sangue frio, né? E deixar a reserva de oportunidade onde também, né? Então, assim, agora, essas coisas devido ao movimento da Selic, não. Isso aí não. Esse movimento da Selic é uma tentativa de resolver os problemas, certo? Então tá, pessoal, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.